Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando todos, pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, advogados, sejam todos bem-vindos. Apreciação da ata da última sessão. Não havendo nada a ser anotado, dou-a por aprovada. Retirado de pauta a pedido do doutor relator, doutor Rodrigo Curvo, o processo 155/71, embargo de declaração, prestação de contas, partido político, relativo ao exercício 2011, Diretório Estadual do Partido Progressista, embargante, Partido Progressista, doutor Rodrigo requer a retirada, retirado está. Conclusão de julgamento, processo 14755. Requerimento, ação declaratória de nulidade e querela nulitatis referente ao processo número tal, prestação de contas, cargo, deputado federal, Partido Social Democrático, requerente Roberto Carlos Dionésio Lucas. Esse aqui que eu preciso passar a presidência para o desembargador, Luiz Ferreira. Esse processo foi o que eu pedi vista, não foi? Eu não vi. Foi. E eu vou pedir para a senhora, esse voto não veio para mim ainda, tá? Junto à assessoria. Existem condições de eu adiar isso para a próxima sessão? É o desembargador que está no comando, eu não estou entendida. Desculpa, excelência. Senhor presidente, será que é possível nós colocarmos na próxima sessão? Como não? Fica adiado a pedido do relator, julgamento do processo 14755, tem como requerente Roberto Carlos Dionésio Lucas. Senhora presidente, transfira o comando do trabalho a Vossa Excelência. Obrigada. Processo 77515, embargo de declaração, prestação de contas de candidato, cargo senador, PSD, eleição de 2014, embargante Rui Carlos Ottoni Prado. Parecer pela rejeição dos embargos, declarando os protelatórios, doutor Paulo César Alves Sodré, relator. Já vou antecipar o ratificado parecer do Paulo César. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora presidente, trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Rui Carlos Ottoni Prado contra os acordos proferidos nas sessões plenárias de 29 de abril e 23 de junho de 2016, respectivamente, que lhe desaprovou as contas de campanha das eleições de 2014 e deu parcial provimento aos primeiros embargos, cujas emendas colacionam abaixo. Estão aqui transcritos, né? Os dois acordos, que eu peço vênia para não ler. Alega o embargante a existência de omissão em tais decisões, pois, embora a Corte tenha reconhecido a contradição e acolhido parcialmente os primeiros embargos, negou-se a debater os dois demais pontos, principalmente no que diz respeito ao princípio da isonomia, comparando-se a solução dada ao caso análogo, prestação de contas do senador Wellington Fagundes, aqui falta um G, aprovado com ressalvas, com o caso presente em que o embargante, também candidato a senador, teve suas contas desaprovadas. Sustenta que os embargos também têm um condão de pré-questionar a matéria. Aduz que as despesas estão plenamente de acordo com o volume da campanha do embargante e o valor das diárias se refere apenas à pessoa do candidato, que viajava acompanhando a comitiva do candidato a governador, não cabendo inversão do ônus da prova nesse caso. Consigna ainda ofensa ao princípio da legalidade, ofensa ao direito de propriedade e livre uso e disponibilidade de seus bens. Registra que, embora conste proibição na resolução, que somente poderia ser utilizado pelo candidato bens que integrasse seu patrimônio antes do pedido de registro de candidatura, vedando a autorização de bens adquiridos posteriormente, não existe tal proibição da legislação, tratando-se de inovação trazida com a resolução do TSE, que extrapola o poder regulamentador daquela corte. Aduz que impediu o candidato de se utilizar de doação do automóvel Hilux sua propriedade, adquirido de forma lícita e comprovado nos autos, aliado à sua boa-fé e o baixo valor da doação no montante da campanha, é afrontar seu direito de propriedade. Requer, ao final, que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, especialmente a omissão em relação ao princípio da isonomia, assim como que a análise das matérias apontadas a título de pré-questionamento para que, se for o caso, adotar efeitos infringentes e aprovar as contas da campanha. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral opinou pela rejeição dos presentes embargos de declaração
e pugnou pela declaração deles como sendo protelatórios. É o relatório. Ratificado o parecer, ou seria só prosseguir? Senhora presidente, eminentes pares, o voto está à disposição de todos. Na verdade, novamente, a parte quer rediscutir matéria já vencida, sendo que há 2 pontos aqui que ele argumenta. Primeiro, ele quer que seja garantida isonomia com outro processo julgado com outra composição de outro senador. E eu estou afastando que os embargos de declaração não servem para isso, para fazer cotejamento de votos de processo distinto. E o segundo ele faz declaradamente com o intuito de precaucionar. E eu trago jurisprudência dizendo que o precaucionamento é válido, mas para que seja acatado tem que ter omissão e não tem omissão. E ele inova a questão da constitucionalidade somente nos embargos, e não foi feito isso no processo normal. Por isso, eu estou afastando esses 2 pontos, estou em sintonia com o Ministério Público, parcialmente, eu só não estou ainda considerando protelatório, né? Então, apenas nego o provimento segundo os embargos, oposto pelo candidato Rui Carlos Ottônio Prado, sem, contudo, declarar os protelatórios. É como voto, senhora presidente. Pois bem, o nobre relator vota negando provimento aos embargos em harmonia parcial, né, com o parecer. Todos de acordo? Vereador Paulo, só uma coisa, doutor Paulo. Aqui na página 4, no primeiro período tem respectivo desembargo. Então foi um erro. Vamos tirar o D aqui, né? Um erro de digitação, bem observado. Obrigado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator em consonância parcial com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 5457, reclamação, recurso inominado, intempestividade, não recebimento do recurso, decisão do juiz eleitoral da 23ª Zona Eleitoral referente ao processo número tal, ação penal, colíder, eleições 2004, reclamante, Ministério Público Eleitoral, reclamado, juiz eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, colíder. Desembargador Luiz Ferreira, relator, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão prolatada pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral de Colíder, Mato Grosso, que negou o seguimento ao recurso criminal interposto contra a sentença exarada na ação penal número tal, uma vez que o magistrado de primeiro grau declarou sua intempestividade. Insta a informar que a ação penal retrocitada teve início em 15 de dezembro de 2010, em razão do recebimento da denúncia formulada em desfavor de Denise Nunes da Silva e Elias Alves Aranha, acusados da prática do delito tipificado no artigo 348 do Código Eleitoral, em cujo feito, em 9 de fevereiro de 2015, foi reconhecida e extinta a punibilidade de ambos. Reclamante tomou ciência da sentença em 23 de março de 2005 e, não concordando com seus termos, interpôs o mencionado recurso criminal em 6 de abril daquele ano, tendo o juiz condutor do processo declarado sua intempestividade e negando-lhe seguimento. Contra o ato judicial que denegou a continuidade ao recurso, o Ministério Público Eleitoral ajuizou esta reclamação, alegando que o juízo de primeiro grau teria supostamente invadido competência deste tribunal na apreciação dos pressupostos recursais. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional opinou pela procedência da ação. É o sucinto relatório. Doutor representante do Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer. Levou a palavra a você. Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com atuação na 23ª Zona de Colíder, Mato Grosso, com fundamento no artigo 121 da Constituição Federal e no artigo 125 do Regimento Interno deste Tribunal, em razão da denegação de seguimento ao recurso interposto nos autos da ação penal número tal, que tramitou naquele juízo eleitoral. O instituto da reclamação está previsto no Código de Processo Civil, que no artigo 988 disciplina estas hipóteses de cabimento. Estão aqui as hipóteses, vou poupá-los da leitura. No âmbito deste sodalício, a reclamação está disciplinada no artigo 125 do Regimento Interno, nos seguintes termos também, vou poupá-los da leitura, está... Em razão do problema da energia elétrica, nós vamos nos dar por encerrada a sessão no dia de hoje. Os processos estão pautados para esta sessão, serão julgados na sessão de amanhã.
Está encerrada a sessão.